Amém. Quarta-feira eu fiquei rindo, quando o Mateus falou que estava nervoso. E hoje eu também estou com o mesmo nervosismo. Mas Deus que vai falar, não sou eu. Olha, peço aos irmãos que abram a Bíblia. Lucas. Isso. Lucas 15. Leremos do 17 ao 24. Quem achou, diga glória a Deus. 15 o quê? 17 ao 24. Quem achou, diz glória a Deus. Glória a Deus. Leamos a palavra do Senhor. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matei-o, e comamos e alegramos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Os irmãos podem tomar uma cena. Irmãos, eu estava em casa lendo a Bíblia, e essa palavra ela fala comigo desde muito tempo. Desde muito tempo ela já fala comigo. E eu falava para o pastor, eu falava para todo mundo brincando, o dia que eu tivesse a oportunidade de trazer uma palavra, eu traria essa. Infelizmente, Deus falou e eu trouxe mesmo, graças a Deus. E sabemos, irmãos, que nessa passagem tem por título a parábola do filho pródigo. Todos conhecem a passagem, todos conhecem a história. E, irmãos, a história desse jovem não está muito longe de hoje em dia. Nós vemos aí muitos jovens com a mesma história dele. Um pai que tem 2 filhos, um moço e um mais velho. E o filho mais moço se iludiu com as coisas do mundo, viu que as coisas do mundo, achou que as coisas do mundo dariam mais frutos do que Jesus, e pediu a seu pai que repartisse as suas coisas e desse a sua metade. E o pai, repartindo, deu a sua metade, e ele lançou-se para o mundo. E indo para o mundo, chegando lá, o inimigo o que fez? O inimigo lhe ofereceu tudo do bom e do melhor. Vamos comer, vamos gastar, vamos usar droga, como dizem hoje em dia, vamos nos prostituir. E chegado um tempo, irmãos, esse jovem ele perde tudo o que o pai lhe deu. E muitas das vezes nós vemos hoje aí muitos jovens que se afundam nas drogas, jovens que nasceram no Evangelho, jovens que não nasceram no Evangelho como eu, jovens que se afundaram, literalmente falando, nas drogas. Se deixaram levar por ilusões do mundo, se deixaram levar por ilusões com mulheres bonitas, com bebidas, com carros, com casas. E é chegado o momento que o inimigo retirou tudo. E retirou até a sua dignidade. Porque é chegado o momento que ele se encontra tão acabado, tão derrotado, aleluia, que ele vai pedir um emprego para apacentar porcos. E sabemos que apacentar porcos para essa tribo não é digno, não há dignidade nesse serviço. E ele se sente com vontade de estar passando fome, como muitos desses jovens por aí afora passam fome, dormem na praça. O dinheiro que pega gasta com crack, o dinheiro que pega gasta com maconha, gasta com pó, gasta com bebida. E não é diferente, irmão, desse jovem, na parábola para os jovens que não são convertidos hoje. Temos a história do nosso irmão se encontrou nessa situação, mas Jesus o retirou, o salvou, o colocou de pé, e hoje ele está aqui, que é a prova viva de que Jesus é o Rei dos Reis, e Jesus ele opera milagres nesse lugar. Em nome de Jesus, irmãos, ele chega a desejar comer as bolotas que o porco come.
Mas, irmãos, nem isso o inimigo permitiu que ele comesse. Aleluia, para você ver a situação que ele se encontra. Para você ver a situação que ele é colocado, que ele foi colocado. E no momento que eu li, irmãos, de 17 para cá, é o momento em que ele cai em si e vê que até os trabalhadores do seu pai são tratados melhores do que ele. E ele se arrepende e pensa em voltar, irmãos, para a casa do pai. Mas não como um filho, ele pensa em voltar como um trabalhador. Porque ele está tão envergonhado, irmão, ele está tão envergonhado, que ele não se acha mais filho desse pai. E esse pai, irmão, que eu estou falando, não é o meu pai, não é o seu pai, é Deus. Esse Deus, ele nos recebe, ele nos quer como os trabalhadores, ele nos quer como filho. Esse filho, irmãos, ele diz aqui que quando chegar perto do seu pai, ele vai falar: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai, irmãos, como eu disse, Deus, ele já sabia que o filho ia voltar. Porque o bom filho, a casa, ele sempre retorna. Irmão, o pai, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Ele sabe de todas as coisas. E ele sabia que esse filho ia voltar. Esse filho ia voltar quebrado. Esse filho ia voltar humilhado. Esse filho ia voltar escorraçado. Esse filho ia voltar. Aleluia. Esse filho ia voltar para casa. E é o momento que esse filho se encontra. Ele se levanta, toma coragem e vai de encontro a seu pai. Essa situação, irmãos, é quando nós nos arrependemos dos pecados do mundo. Nós tomamos uma decisão importante, que é aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Esse filho volta, esse filho vem para casa, e esse filho de emoção, ele se taca em cima do pai. E o pai, como é misericordioso, ele abre os braços e recebe o filho. Esse pai, ele nunca vai te expulsar de casa. Ele nunca vai te apontar. Esse pai, ele nunca vai falar: você errou comigo. Não, esse pai vai falar: vem, meu filho, vem que o seu lugar está aqui comigo, está guardado, o seu lugar é dele. Pode vir, garanto ele que falou: o seu quarto está ali ainda do mesmo jeito que você deixou. Garanto que a sua cama está arrumada, do mesmo jeito que você deixou, suas roupas. E esse pai também fica alegre. Como o pastor diz, como todos dizem, né? Quando a alma se entrega a Jesus a uma festa no céu, né? Fogaréu, foca-fotos, é festa a noite inteira. E eu creio, esse pai, ele abraça o seu filho e traz para dentro de casa. E pede aos seus servos, aos empregados, que tragam roupas, que tragam um anel e sandália. Irmãos, eu estava lendo, há muito tempo atrás, eu li na Bíblia da mulher que minha esposa tinha. Essa roupa, ela significa que Jesus está limpando. Jesus está trocando a veste. Quando Jesus te chama, ele troca a sua veste. Quando você aceita Jesus, quando você entra na casa do Pai, a primeira coisa que ele faz é te limpar da sujeira do mundo. E deixar a sua veste. A primeira coisa que o Pai, aleluia, fala e pede é uma aliança. E coloca em sua mão. Essa aliança também, olhando, representa uma aliança firmada com Cristo. Uma aliança que Ele faz com Cristo. Uma aliança que Deus faz com Ele. Fazendo Ele, mostrando a Ele que Deus é fiel na vida dele. E as sandálias, irmãos, servem como preparação no Evangelho. As sandálias servem para ele se firmar e não voltar a cair. E não retroceder, não voltar para o mundo. Esse pai, irmão, ele se vê tão feliz que ele manda trazer bezerro, ele manda trazer animais, ele manda e faz uma festa, faz um banquete para o seu filho que voltou para casa. Irmãos, da mesma maneira que esse pai faz essa festa, Deus ele faz uma festa para a gente quando a gente volta para casa. Da mesma maneira que Deus fez uma festa para o pastor, quando o pastor meu Deus, é mistério. Quando o pastor se converteu, quando o Felipe, quando o Mateus,
Deus ele faz uma festa para mim, para você, faz uma festa para todos. E é uma festa grande, irmão. É uma festa que nunca acaba. Glória a Deus. E essa festa começa aqui e continua lá fora. Vai embora. Acabou de verdade. E nós, Deus só quer que a gente seja fiel a Ele. A única coisa que Ele pede, irmãos, olha o intuito da palavra. A única coisa que Deus pede, Deus é o Todo-Poderoso, Ele não precisaria pedir nada. Era só fazer assim que as coisas aconteciam. Mas Ele, por sua misericórdia, por sua humildade, Ele pede que você sirva a Ele em espírito e verdade. Que você sirva a Ele no coração, que você o louve, que você o adore. Que você não volte a pecar, que você não volte a praticar atos ilícitos, que você não volte a fazer coisas erradas. A única coisa que Deus pede, Deus com toda a misericórdia, Ele pede, Ele não manda, Ele pede. Porque, irmãos, Deus, Ele é grandioso na nossa vida. Se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui. Se não fosse Deus, não estaria havendo esse culto. Se não fosse Deus, não haveria o nosso templo aqui atrás sendo construído. Se não fosse Deus, irmãos, nada teria existido. Irmãos, o último versículo que eu li, 24, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Irmão, quando o pai fala que este meu filho estava morto, é porque ele estava morto pelas coisas de Deus, ele tinha sumido, ele desapareceu, ele não estava mais em nosso meio, ele tinha se perdido, tinha morrido. E no momento que esse filho volta para casa e o pai o recebe, ele revive, porque Deus revive ele. Deus o faz ressuscitar. Deus ele tira a escuridão do mundo e o traz para a luz. Deus ele faz com que ele seja revivido. Tinha se perdido e foi achado. Esse filho, irmãos, ele não saiu de casa por algum momento porque ele quis. Eu creio, irmãos, como logo abaixo, se os irmãos lerem, o irmão mais velho dele não se alegra com a festa que o pai fez. Irmãos, às vezes, dentro mesmo da igreja, há um irmão mais velho desse que aponta, que taca pedra, que fala mal, e que às vezes deixa o próprio irmão infeliz. O irmão vai ficar batendo, vai se entristecendo, vai se perdendo e vai morrendo. E às vezes, irmãos, é difícil para a pessoa voltar, é difícil. O pastor estava falando ontem na escola bíblica dominical a respeito da morte do cristão que morre, quando o sangue do evangelho morre. E é verdade, irmãos, se o irmão está na igreja, está servindo e por algum motivo se afastou, que o irmão volte, que ainda é tempo. Ainda há tempo do irmão se arrepender e voltar. O irmão não precisa se preocupar em ficar chateado, vergonha do irmão que apontou, não. Porque quem vai cobrar aqui é Jesus. É Deus que vai cobrar. E voltando, irmãos, à Bíblia aqui, esse pai ficou tão alegre, irmãos, que ele disse que o filho tinha morrido e reviveu, tinha se perdido, foi achado, e começaram a se alegrar. Irmãos, eu posso imaginar naquele momento o pai fazendo uma festa, o pai fazendo muitas coisas, todo mundo se alegrando, criados, todo mundo cantando, todo mundo louvando. Irmãos, esse filho mais velho, de longe olhando, com toda a sua inveja, com toda a sua arrogância, meu Deus, com toda a sua ignorância, e não aceitar o seu irmão de volta. Irmãos, eu peço que os irmãos não fiquem tristes se alguém lhe apontar, não fiquem chateados se alguém falar alguma coisa. Ore a Deus, irmãos. Peça a Deus que Deus irá esclarecer tudo a vocês. Irmãos, eu agradeço a minha oportunidade e pediria que os irmãos ficassem de pé, em nome de Jesus. A palavra clara, objetiva, porque se eu passar daqui realmente não vai ser de Deus. E gostaria que os irmãos cantassem o hino comigo. Eu falei que eu não ia cantar esse hino, mas não tem como não cantar esse hino.
E peço que os irmãos me ajudem. Aleluia, glória, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória, glória. Glória a Deus. Meu Deus, aleluia. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus, Peço que os aleluia. irmãos me ajudem. As portas estão abertas para você. Glória. Ninguém vai preencher. Aleluia. Seu nome é qualquer um, é meu herdeiro. Filho, o mundo é pra você. Aleluia. Diante do que eu posso te oferecer, te amei de tal maneira que não dá pra te esquecer. Não dá, se me ajuda, filho. Aleluia, meu Deus. Maravilha, Deus é bom. Aleluia, glória a Deus. Ouvir tuas confidências, te abraçar. Sei que você pode em mim confiar. Em nós podemos confiar. Ele nunca desiste de nós. Sou teu Deus, sou teu Pai. Aleluia, A igreja aplaude o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. É muito gratificante estar aqui na frente, trazendo a palavra. Eu não estou acostumado. Para os irmãos que não sabem, hoje é a primeira vez que eu trago a palavra. Assim, hoje é a primeira vez que eu falo do amor de Deus na frente de todos, trazendo a palavra. Costumo falar, louvando. Os irmãos que estão aqui sabem, eu sou ministro lá do pastor Mateus. Sabe, nós louvamos. Eu estou acostumado a louvar, eu estou acostumado a cantar, eu estou acostumado a pregar, eu nunca fiz isso. E eu peço aos irmãos que perdoem a minha timidez, o meu nervosismo. Os irmãos que me conhecem sabem que eu sou tímido, sabem que eu sou espalhafatoso, gosto de sair andando, levantando o braço, mas eu vim aqui, irmãos, não para levantar o braço, não para sair correndo e fazer coisa. Aleluia, Eu Deus. vim aqui para falar do amor de Deus. Eu espero que os irmãos tenham recebido essa palavra. E Aleluia. essa palavra ela fala muito ao meu Eis coração, porque aqui eu eu, também fui Senhor. um filho pródigo. Eu não sou criado no Evangelho. Eu também não sou criado no Espiritismo, mas o meu pai a minha mãe também já foi. Eu nunca fui criado, mas vivi nesse meio, cresci nesse meio. Irmãos, e aos 13 anos, irmãos de idade, eu comecei a tocar pagode.
eu montei o meu primeiro grupinho de pagode. Até então, expectativa nenhuma de nada. Até então era só para poder me divertir. A igreja pode aceitar de novo. Era só para me divertir. Era só para brincar. E essa brincadeira foi tomando uma proporção diferente. E eu lembro, irmãos, logo no início, isso foi no ano de 2000. Uma irmã estava orando na casa da minha cunhada, eu ainda não era casado. E a irmã, eu estava embaixo, brincando, nós estávamos jogando videogame, não lembro. A irmã mandou a minha cunhada me chamar lá em cima. Eu subi, e a irmã falou: ó, Jorge, você pode tentar. Nunca tinha visto a irmã, você pode tentar. Mas o seu lugar é com Jesus. Deus fala que Ele tem propósito para você. E eu, com 13 anos de idade, eu falei: tá bom, irmã, obrigado, amém. E decidi que Jesus que nada, Jesus é coisa para velho. Isso mesmo que eu falei. E foram passando-se os anos, as coisas foram acontecendo, e eu aprendi o vício do cigarro. Primeiramente, eu aprendi o vício do cigarro. Comecei a fumar, eu tinha 16 anos, fumava escondido dos meus pais, eles sabiam, claro. Senão eu iria levar uma surra que não ia ter cigarro certo para curar esse dor. E as coisas foram tomando proporções, eu fui pulando de um grupo para o outro, de um grupo para o outro, de um grupo para o outro, até que chegou o momento que eu conheci a minha esposa. E continuei no pagode. E ela ia comigo, eu acompanhava também, desviado na época. Eu acompanhava, a gente ia para um lado e para o outro, ia para um lado e para o outro. Desculpa. Irmãos, e a nossa vida, aí sim eu comecei a ter uma vida, porque ela ficou grávida, meu filho mais velho Gustavo. Irmãos, e nesse período, parava tudo, trabalho, responsabilidade, a única coisa que não parava era o pagode. E eu continuava tocando, e nisso eu já tinha aprendido o vício da bebida, do cigarro. E por último, irmãos, eu aprendi o vício da droga, eu aprendi o vício da cocaína. E foi aí que eu comecei a me afundar. Irmãos, eu tinha um trabalho muito bom na Petrobras, eu era prestador de serviço. Na época, irmãos, isso há 6 anos atrás, eu já recebi R$800 na carteira. Tinha um vale alimentação, CAD, tinha muita coisa boa. Mas a única coisa que eu não tinha, a única coisa boa de verdade que eu não tinha era Jesus. Na realidade, eu não sabia. Eu ouvia falar de Deus, mas eu não sabia que Deus fazia o que Ele faz hoje. Eu era ignorante. E eu me encontrava nessa situação, e o tempo foi passando, e nasceu a minha filha Sara, e eu me separei da minha esposa. E ficamos 1 ano e meio separados. Irmãos, e nessa separação, essa foi a última, tá, irmãos? Porque a gente tinha se separado mais de 15 vezes. A gente separava e voltava. E essa foi a definitiva. E nós ficamos 1 ano e meio separados. Esse foi o momento que a Karine ouviu falar de Jesus, voltou para a igreja, no caso. Foi o momento em que ela resolveu mudar de vida. Porque eu ainda não tinha resolvido fazer nada. Só me afundar cada vez mais na cocaína, na maconha, na cerveja, na cachaça, no cigarro. Me afundava. Irmãos, teve um momento que eu fiquei alucinado em um agudo, que eu não sabia nem onde eu estava. Eu nem sabia onde eu estava. De tanto que eu cheirei. Morro agudo, de tanto que eu usei droga, eu não sabia onde eu estava. Fiquei lá rodando. Meu amigo, vem cá, vamos ali. Vamos. E, irmãos, e a Karine, ela já tinha voltado para a igreja, estava buscando. E buscando por mim, irmãos. Eu não ia visitar minha filha, eu mal ia visitar a Sara, mas o Gustavo morava comigo e com a minha mãe. E, irmãos, eu não era digno de nada, nem de pé. Porque eu tinha que dar um dinheiro para a Sara. A Karine optou por não me colocar na justiça. A Karine optou por não me prejudicar. E eu, irmãos, com toda a minha, desculpa falar, com a minha safadeza, eu levava R$20, irmãos. Isso é dinheiro para sustentar uma mulher e uma criança por semana, R$20. Irmãos, R$20, desculpa falar. Se eu tiver, eu como tudo de hambúrguer.
Eu como quilo de lanche sozinho, 20 reais. E não dá para sustentar uma criança em fase de crescimento com 20 reais por semana. Irmãos, e eu vivia nessa situação, e a Karine orando, e a Karine buscando, e a Karine pelejando. Irmãos, Aleluia, glória a Deus. nessa época, eu tinha uma namorada, que ela mora no Marco 2, você conhece aí na Unida, e essa menina era muito boa para mim, ela não fazia nada, não me fazia raiva, ela era muito boa, eu não tinha motivos para se separar dela. Mas certa vez eu indo para casa dela, de bicicleta, eu na minha cabeça não vai ver a sua filha. E eu não fui ver a Sara, fiquei, brinquei um pouquinho, e voltei para casa. E eu fiquei com aquela coisa no coração, na cabeça, volta para casa. Volta para casa, seu lugar não é mais no mundo, chega, volta para casa. Glória a Nessa Deus. época, irmãos, eu estava tocando pagode ainda, mas eu estava meio fraco, volta para casa, volta para casa. E teve um dia, irmãos, que eu decidi, eu falei, eu vou conversar com a Karine. Se ela me aceitar de volta, eu vou voltar para casa. E eu fui para o irmão Trigueiro, eu conversei com ela e eu falei, Karine, Deus poderoso. vamos começar, você aceita de volta, você me quer de volta, e nós vamos orar. Essa foi a resposta dela. Vamos orar. Eu falei, vamos orar por quê? Eu não sou crente. Não, vamos orar. Depois eu falo com você o que Deus mandou eu falar. Irmãos, não demorou muito, ela falou, não, tudo bem, você pode voltar. Eu voltei para casa, continuei na bebedice. Ela ia para a igreja e eu ficava em casa tomando uísque, fumando cigarro, usando droga. Uma casa, irmãos, que eu cheguei depois. A casa era abençoada por Deus. Ela orava, que ela buscava, jejuava naquele lugar. Eu cheguei depois e transformei aquele lugar quase, não no inferno praticamente, mas eu perturbei muito aquele lugar. E a Karine não nasceu, não se arrependeu, continuou orando. Irmãos, nós fomos embora na região dos lagos. Lá eu voltei para Jesus, mas não me firmei, saí de novo. Voltamos para o Rio, eu continuei. Irmãos, um ano se passou, um ano, 2 meses se passou, e eu já estava visitando a igreja, já visitava, o pastor falava, Vinícius, vem para a igreja, meu filho, eu não esqueci nunca mais, meu filho, vem para cá, meu filho, esse pagode, meu filho. E eu, pastor, quando o Senhor falar comigo, eu venho. Eu sempre falava para Karine, se um dia entrar para a igreja, se eu aceitar Jesus, eu vou aceitar Jesus na nossa igreja. Porque eu gosto daquele pastor é muito legal. Ele fala comigo, ele conversa comigo do jeito que, sei lá, parece meu amigo de 300 anos, ele conversa comigo. E eu falei, eu nem sei se o pastor sabe disso, sabe? Quem sabe? Oh, meu Deus. E eu falei, irmãos, uma semana antes de eu aceitar Jesus na igreja, o Senhor me colocou uma enfermidade. Eu fiquei com todas as juntas do corpo doendo. Eu não conseguia levantar da cama. Para levantar, ela tinha que me ajudar. Eu não conseguia dobrar as mãos, eu não conseguia dobrar os dedos do pé. Eu não conseguia andar, eu não conseguia. Para baixar, irmãos, se eu não me tacasse de uma vez e sentisse aquela dor de uma vez, eu não desceria. Eu tinha que me tacar para poder deitar. E quando eu falei, Karine, vou visitar, ela me chamou, Vinícius, vamos visitar uma igreja, vamos. Nós visitamos, e lá o Senhor falou comigo 2 vezes, através do pastor e o diabo. E o Senhor me disse essas palavras: até quando te darei eu livramento? Isso eu nunca mais esqueço. Essa foi a primeira vez que Jesus falou comigo nessa noite. Irmãos, daí para lá começou a mudança na minha vida. Irmãos, eu entendi essa noite que Deus ele é soberano, Ele pode todas as coisas, correto? Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é Deus. Ele sem mim é Deus. Ele comigo é Deus. Não importa. Irmãos, por que o Todo-Poderoso se importou em falar para mim até quando me daria livramento? Porque o Todo-Poderoso iria se importar comigo. Porque eu creio que Ele tem algo muito importante a fazer na minha vida. Graças a Deus. Irmão, nessa noite e dessa mesma madrugada, Karine orando, o Senhor falou comigo mais uma vez. E aí, irmãos, eu me senti importante, porque eu falei, Nossa Senhora, eu nem crente sou ainda, e o Senhor já falou vezes comigo essa noite. Eu sou privilegiado, então por que aceitar esse Jesus? Ele falar mais vezes comigo. Eu falei, Karine, minha mãe, vai na igreja,
eu vou aceitar Jesus e acabou. Nunca mais eu toco pagode. Peguei um maço de cigarro, taquei fogo, subiu até um fogo diferente lá, eu falei, vai queimando isso aí, cara. Vai embora. Peguei a cerveja, virei dentro do ralo, saí com tudo fora. E fui pra igreja na quarta-feira com a Karine. Enquanto rolando, eu naquela ânsia, vai fazer o apelo. Vai fazer o apelo, e o pastor não fez o apelo, gente. Olha só, o pastor não fez o apelo. Ele esqueceu de fazer o apelo justamente no dia que eu queria aceitar Jesus. É mole? Pode isso? Todas as quarta-feiras, todo domingo que eu vou, o pastor faz o apelo. E no dia que eu quis aceitar Jesus, o pastor não fez o apelo. Sabe o que eu fiz? O culto acabou. Fui lá na frente, fiz assim. Fique pé, pastor, por favor. O pastor entende, mudou por teu. Pastor, fala, Vinícius. Eu falei baixinho porque eu estava com vergonha. Quero aceitar Jesus. Quer, meu filho? Quero aceitar Jesus. Ô, glória! Só festa. Aí, foi que ele espalhou para todo mundo que eu queria aceitar Jesus. E a igreja inteira veio. Todo mundo me abraçou, e a comunidade me abraçou, e eu já conheci os jovens. Só que eu ainda não fazia parte dessa congregação. Irmãos, até hoje eu estou aí. Estou com um ano, 3 meses, desconvertido. Irmão, desde o dia que eu aceitei a Jesus eu não fumo. Desde o dia que eu aceitei a Jesus eu não bebo. Desde o dia que eu aceitei a Jesus eu não uso droga. Graças a Deus. Vamos errar, todo mundo erra. Às vezes falar demais todo mundo fala. E a gente tem que pedir perdão quando a gente erra. A gente tem que assumir, pedir perdão quando a gente erra. Porque isso também, irmão, faz parte da salvação. Você tem que ter o coração puro, tem que ter a mente pura para poder entrar no reino da glória. Irmãos, eu agradeço muito, muito a oração da minha esposa, a oração do pastor, a oração da missionária, até a roupa minha, irmão, sem eu saber, foi pega na minha casa para poder ir para o centro de oração na igreja. Graças a Deus. É a roupa minha, não pega, eu não sabia, mas estava lá. Irmãos, eu agradeço a cada um de vocês que estão aqui, a cada um. A missionária Graziela, eu conheci ela tem uns meses, né? Por aí, 6, 7 meses. E ela foi a causadora de me deixar rodando dentro da igreja na quinta-feira aí, que até hoje a Karine fala que eu vou ficar rodando dentro da igreja. E eu agradeço porque eu sei que muito laço foi cortado ali naquela hora. Eu sei que Jesus operou e continuou operando na minha vida. Aleluia. Ô, glória! Muito obrigado por essa oportunidade. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Eu agradeço aos irmãos por estarem me ouvindo. Porque, irmão, testemunho também edifica. O testemunho do irmão ali edificou. O irmão entrou com uma sentença de prisão do fórum. E saiu de lá com a carta assinada. Meu Deus. Porque não deve nada a ninguém. Glória! Não devendo nada. Limpo na sociedade. E hoje está aí, dando o seu testemunho, falando do amor de Deus. E eu creio, irmãos, que não vai parar por aqui. Eu creio que ele vai falar, vai dar esse testemunho dele em muitos lugares. É verdade, Deus. Não é da boca para fora, é profético. Eu creio que ele vai dar o seu testemunho, vai pregar, vai orar, vai louvar em muitos lugares. Aleluia! Irmãos, eu confesso a vocês que quando a missionária Graziela me falou segunda-feira passada que eu traria a palavra hoje, eu falei, eu não vou para a igreja semana que vem. Falei, eu não vou para a igreja semana que vem, porque eu não tenho nada para falar e muito menos sei onde ficar. Os livros da Bíblia não têm direito ainda à responsabilidade, né? Mas, graças a Deus, o Senhor botou essa palavra que já tinha posto há muito tempo no meu coração. E eu creio que a igreja recebeu. E eu agradeço a minha oportunidade, agradeço ao pastor por confiar em mim, agradeço a missionária Graziela por confiar em mim. Um culto de libertação não é um culto qualquer, mas é um culto de libertação. E eu creio, irmão, que Deus operou nesta noite. Deus operou na palavra. E Deus vai operar, irmão. Porque Deus também opera no final da festa. Não é só no começo e no meio. No final da festa, Jesus faz milagre. E eu creio, irmãos, que Jesus ainda vai fazer milagre nessa noite. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.